Fala pessoal, como eu prometi para vocês, está aqui a nossa aula gravada. A única coisa que eu vou pedir para vocês é que dê uma moral pro professor, se inscreva aqui no nosso canal, dê um joinha, dê um like, certo? Eu quero que vocês também comentem se vocês gostaram da aula, coloquem também as possíveis dúvidas de vocês, vou estar aqui respondendo vocês, tá bom? E além das aulas gravadas, a gente tem aqui no nosso canal várias curiosidades de ciência, tá certo? Então, se inscrevam aí e vamos lá assistir a nossa aula, beleza? Valeu! Bom, gente, e aí, pra gente finalizar, a gente vai falar sobre movimento retilíneo uniforme. O que é isso? Movimento retilíneo uniforme. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra retilíneo, o que a gente imagina? Reta. Então, retilíneo significa uma linha reta, certo? E uniforme significa igual em todas as direções, tá? Aqui a gente tem uma linha reta. E aqui, ó, uniforme. Quando a gente ouve a palavra uniforme, o que a gente imagina? Igual em todas as partes, vamos colocar assim, tá? Existe, dependendo do contexto, existem algumas alterações aqui, mas no geral é isso, igual em todas as partes. Vamos colocar esses conceitos na nossa mente, tá bom? Aí diz o seguinte, ó, na situação apresentada na página anterior, a velocidade do carro de corrida não foi constante, tá? Deixa eu colocar aqui uma outra cor. Não foi constante, ou seja, a velocidade, né, ela variou durante a trajetória percorrida. Em algumas situações, a velocidade do corpo pode se manter constante em quase todo o percurso, ou em um determinado intervalo de tempo, tá? Às vezes, em um determinado trecho da nossa trajetória, a velocidade pode se manter constante, né? Então, vamos supor, imagina aí, entre um percurso de 10 metros, 20 metros, eu posso manter a velocidade do meu carro a 30 km por hora, por exemplo. Ele nem vai para 31 km por hora e nem vai para 29. Ele mantém durante esse percurso de 10 metros 30 km por hora. Então, significa que nesse percurso de 10 metros, o meu carro realizou uma velocidade constante, tá? Aí ele continua, ó. Considere que dois automóveis, o automóvel A e o automóvel B, realizam o mesmo percurso retilíneo, tá? Ou seja, não tem curva, certo? De 200 km em 4 horas, certo? Então ele vai realizar um percurso de 200 km em 4 horas. O automóvel A variou sua velocidade e o automóvel B manteve sua velocidade constante. Caramba, hein? Esse automóvel B manteve a velocidade constante, tá? Claro que esse percurso aqui é em linha reta, certo? Mas ele nem foi, né? Aqui a gente vai descobrir qual é a velocidade dele, mas ele não alterou em nada. Ele não alterou nem 1 km por hora a mais, nem 1 km por hora a menos, tá? Ele manteve esse automóvel B. A mesma velocidade o automóvel B manteve. Aí ele continua, ó, os quadros a seguir apresentam suas velocidades em 4 instantes do trajeto, tá? Ele vai falar aqui em 4 instantes do trajeto, certo? Vamos ver aqui. Pronto, aqui a gente tem lá, né? Então aqui a gente tem a nossa posição em quilômetros e o tempo em hora, tá? Então a nossa posição aqui, ó, do nosso carro A, certo? A nossa posição 1, isso aqui no meu tempo 1, certo? A velocidade dele era de quanto? Tá aqui ó, a unidade, ó. Quilômetros por hora, então era 50 quilômetros por hora, certo? Bom, no ponto aqui, ó, o meu carro, no instante, né, do tempo aqui, ó, no instante 2, ou seja, aqui uma posição 2 no instante 2, certo? Ele estava com uma velocidade de quanto? De 80 quilômetros por hora, tá? Na posição 3, o meu carro A na posição 3, isso no instante 3, ele estava numa velocidade de 40 quilômetros por hora, certo? E aqui na posição 4 do meu carro A, isso aqui no instante 4, ele estava numa velocidade de 30 km por hora. A gente observa que em cada um desses instantes, ó, aqui o tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, em cada um desses instantes, a velocidade ela foi o quê? Mudando, né? Ó. Percebe? Nesse meu instante aqui ele estava a 50 km por hora, nesse outro instante aqui ele estava a 80, nesse outro instante aqui ele estava a 40 e nesse outro instante aqui ele estava a 30. Tá? Isso aqui o meu automóvel quem? O meu automóvel A. Tá? Agora vamos analisar o nosso automóvel B. O nosso automóvel B,
No instante, na posição 1, o meu automóvel B, isso aqui no instante 1, ele tinha qual velocidade em km por hora? 50 km por hora. No instante 2, na posição 2 do instante 2, ele estava a 50. Na posição 3 do instante 3, ele estava a 50. Na posição 4 do meu instante 4, ele estava a quanto? A 50 km por hora, certo? Beleza. E aí o seguinte, na próxima página, ele diz o seguinte, ó, os dois automóveis percorreram 200 km em 4 horas, desenvolvendo velocidades médias iguais. Aí vê só, a velocidade média é quem? A variação do espaço dividido pela variação do tempo, não é isso? Aí a velocidade média vale quanto? Então tem a variação do espaço, ele diz que foi 200 quilômetros, certo? Isso aqui é a variação do espaço, tá aqui, ó, 200. E 4 horas foi o meu tempo, né? Isso aqui é o meu intervalo do tempo, que é o ΔT, certo? Tá aqui, ó, ΔS dividido por ΔT. Então, aqui meu ΔS e o ΔT, então aqui eu tenho 200 dividido por 4. Se eu pegar 200 dividido por 4, quanto é que dá? Isso aqui vai dar 50, só que aqui quilômetros por hora, certo? E interessante que tanto o A como o B, mesmo o A variando sua velocidade, ele manteve uma média de 50 km por hora, certo? Mesmo ele variando a velocidade dele, ó. Se você somar isso aqui, ó, se você pegar, ó, a velocidade dele, né, em cada um dos instantes aqui, ó. Então a velocidade média aqui vai ser quanto? Eu vou pegar, ó, 50 para o meu instante T1, certo? Depois vou somar aqui, ó, 80, certo? Mais 40 mais 30, certo? Isso aqui, ó, vou dividir por quanto? Eu vou fazer uma divisão aqui, ó, por 4, certo? Porque é cada um desses instantes aqui, certo? Se eu pegar 50 com 40, dá 90, não é isso? 90 com 30 vai dar 120. 120 com 80, quanto é que vai dar isso aqui, minha gente? Vai dar 200. Dividido por quem? Por 4. Isso aqui dá quanto? Qual é a média? 50 km por hora. Beleza? Então perceba que a velocidade média de ambos os carros foi igual. Porém, a velocidade instantânea, né, em um dado instante de tempo, vai mudando. Não foi igual para ambos. Na verdade, foi igual em apenas nesse trecho aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó, a velocidade nesse instante aqui, ó, T1 do automóvel A era 50, não é isso? E aí, ó, aqui a gente observa que no instante T1, o automóvel B também estava a 50. Certo? Aqui eu estou falando de velocidade instantânea, tá certo? Não estou falando mais de velocidade média. Então, nesse instante aqui, foi igual. Mas perceba que no instante, ó, T2, ele já estava o quê? A 80. Esse aqui manteve os 50, certo? A velocidade instantânea de ambos apenas foi igual, né? Foram iguais apenas no instante T1. Depois acabou mudando, ó. Perceba que no T2 foi 80, aqui 40, aqui 50. E o automóvel B manteve a sua velocidade de 50 km por hora, certo? Mas a velocidade média, né, de todo o percurso foi igual. Beleza, minha gente? E aí, para concluir, finalizando, ele diz o seguinte, ó. Como a velocidade do automóvel B foi constante, sua velocidade média é igual à velocidade instantânea, certo? Outro conceito aqui bem interessante da gente falar é que a velocidade média no caso aqui do carro B, a velocidade média para ele, para o carro B apenas, foi igual à velocidade instantânea. Como assim foi igual? Porque a velocidade dele foi constante em cada ponto. Ó, velocidade instantânea não é a velocidade em um dado instante? Então, nesse instante aqui, tem uma velocidade instantânea que 50 km por hora. No T2, velocidade instantânea foi quanto? 50 km por hora. No T3, velocidade instantânea, deu para entender? E aí a velocidade média que é ditando o percurso vai ser de quanto? Também 50 km por hora, certo? Isso somente para o carro B. Para o carro A é diferente, né? A velocidade instantânea em cada instante foi diferente. Na verdade, apenas no tempo T1, que é velocidade de 50 km por hora, e como a velocidade média foi igual a 50 km por hora, no caso do automóvel A, apenas nesse instante a velocidade média e a velocidade instantânea foram iguais. Mas nos outros instantes, a velocidade média vai ser diferente, porque a velocidade média é 50 km por hora, que é todo o percurso, mas em cada instante aqui, ó, no tempo 2, 3 e tempo 4, a gente não tem 50 km por hora, ok? E aí ele diz o seguinte, ó, e agora concluindo, ó, em nosso cotidiano não são comuns movimentos realizados com velocidade constante em todo o percurso, de fato, né? Quando isso ocorre, ou seja, quando durante um percurso retilíneo
a velocidade do corpo é a mesma em todos os instantes, dizemos que esse corpo está fazendo o quê? Um movimento retilíneo uniforme, certo? Então, em um percurso retilíneo, em linha reta, ele manteve a velocidade constante e significa que o movimento ele foi retilíneo o quê? Uniforme. Lembra que eu falei para vocês que uniforme significa, né, poderíamos dizer iguais em todas as partes, né? Então significa que em cada ponto a velocidade ela é a mesma, ou seja, ele manteve uma velocidade constante. E aí para esse tipo de movimento a gente chama de movimento retilíneo uniforme, tá? Beleza, minha gente? Então essa era a parte de velocidade e finalizamos aqui, beleza? Valeu e até a próxima aula.